O técnico Cuca foi anunciado no Atlético Paranaense na terça-feira, também conhecido como ontem, e basicamente isso causou uma gigantesca polêmica com a torcida do Atlético Paranaense, que está bem irritada por causa do passado do Cuca, que é um pouco controverso. Vamos falar sobre isso no vídeo de hoje, sobre o que aconteceu e repercutir um pouco essa questão aí. Roda a vinheta. E aí pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal Libertário 013, o meu nome é Caio. Esse é um canal de viés auto-libertário, eu falo sobre economia, filosofia, política e ética por essa perspectiva. E eventualmente também sobre futebol, quando assuntos do futebol vão para um lado ético, para um lado econômico. Eu gosto de trazer essas discussões para cá, como é o caso do técnico Cuca. Ele foi contratado pelo Atlético Paranaense no ano do centenário do clube e alguns torcedores, na verdade uma grande parte dos torcedores, ficaram muito irritados com isso, falando, pô, acabou o centenário do clube, estragou o centenário e tal. Por causa do que aconteceu com ele. Bom, se você não está no meio do futebol, não conhece, o técnico Cuca ele é um técnico muito bom treinador mesmo, ele já ganhou diversos títulos, ele é muito competente no que ele faz. Só que tem um episódio ali que aconteceu em Berna, na Suíça, em 1983, se eu não me engano, ou 87, eu não lembro agora o ano, mas foi na década de 80, tá? Em que ele foi acusado de atos libidinosos com uma menor de idade. E essa é exatamente a acusação que ele foi acusado, tá? Porque tem gente divulgando que foi uma outra coisa, um outro crime, mas não foi esse. Porque a justiça da Suíça, ela entende que um menor pode consentir com um ato, mas você pode, se o menor diz que consentiu, você é condenado pelo ato com ele e não por ter sido não consensual, tá? Vocês já entenderam o que eu quero dizer. Então o técnico Cuca foi condenado por isso lá na Suíça. Ele nunca cumpriu pena, porque basicamente ele foi lá quando ele jogava pelo Grêmio. Na época ele era jogador de futebol ainda, faz muitos anos a acusação. E aí ele voltou pro Brasil e ele nunca mandou ninguém lá para defender ele, nunca mandou advogado, nem nada do tipo. Quando ele veio pro Corinthians, deu toda uma polêmica. Eu já fiz vídeo sobre isso, eu vou deixar aqui na descrição. Não vou entrar muito na polêmica que deu quando ele estava no Corinthians. E aí basicamente ele saiu do Corinthians escorraçado, né? A galera logo no Corinthians, né, que por mais corintiano que eu seja, infelizmente eu odeio uma grande parte da torcida do Corinthians, que é lacradora e chata pra um caralho, mas ele foi lá e saiu fora do Corinthians, foi chutado pra fora do Corinthians de maneira, a meu ver, injusta, mas enfim, sobre o bagulho lá do Corinthians, veja um vídeo do Corinthians, vamos falar sobre a questão do Atlético. E aí ele basicamente não acertou com clube nenhum nesse período entre ele sair do Corinthians e ele acertar com o Atlético, pra tipo, ei, eu vou limpar meu nome e eu vou provar que eu não fiz aquilo. E ele conseguiu, de certa forma. Existem alguns pilares do direito que eles são muito importantes e eles não devem ser mexidos em nenhum momento, porque são... Eu não gosto desse termo, mas por falta de termo melhor vamos usar eles, são direitos adquiridos. É uma questão de você entender que existem preceitos básicos da pessoa, independente se ela é culpada ou não desse crime, que eles não devem ser violados, mesmo que a pessoa acabe sendo condenada por aquele crime. Que são a presunção de inocência, o direito à ampla defesa e o indúbio pro réu. Esses três pontos eles são chaves no direito ocidental. Eles são basicamente a tríade que toda teoria do direito, até mesmo a teoria do direito libertário, é calcada, baseada nesses três princípios, nessas três garantias básicas. O julgamento do Cuca, ele teve alguns problemas com a questão do direito à ampla defesa e a questão do indúbio pro réu. A questão é a seguinte, ele não teve uma ampla defesa e nem o direito ao contraditório. Por quê? O que aconteceu? Ele pegou a condenação sem ele ter apresentado defesa. Ah, mas isso às vezes acontece, o cara é notificado, ele não apresenta advogado, então somente a tese da acusação é apresentada, não há alguém para defender aquele indivíduo e ele é condenado porque simplesmente ele não apresentou defesa. Existem casos que sim, isso acontece, mas aí você entende que, vamos lá, o Zezinho cometeu um crime. Ó, Zezinho, estamos aqui do tribunal tal notificando você, Zezinho, você vai ser julgado nesse crime no dia
sei lá, 15 de abril, às 2 horas da tarde, compareça e com seu advogado. O Zezinho simplesmente chega no dia 15 de abril, 2 da tarde, não vou pra isso aí, tô nem aí. E não vai. Então você entende que ele abdicou desse direito de ampla defesa, contraditório, o devido processo legal e tudo mais. O rito do processo foi seguido, ou seja, chegamos para o Zezinho e falamos: Zezinho, você está sendo acusado de um crime, eis a data do julgamento, apresente-se para se defender. O Zezinho não aparece, aí seguimos o rito do processo, ele não apareceu, aí o Zezinho pode ser condenado. Eis esse um ponto muito chave e muito importante para por que o processo do Cuca foi anulado. O que aconteceu foi o seguinte: quando ele foi condenado, a justiça da Suíça ela não entrou em contato com o Cuca para falar: ei, rapaz, você está sendo acusado de um crime aqui durante a sua estadia aqui no nosso país, então precisamos que você apresente uma defesa, nomeie alguém para defender você, um advogado, ou escolha um advogado, ou nomeie algum promotor, algum defensor público aqui para defender você, enfim, de alguma forma ele ficar ciente, tomar ciência de que ele estava sendo acusado e com isso ele teria que se defender das acusações. Como que isso é feito? Geralmente quando é coisa no exterior, o país notifica a embaixada daquele país em questão, da nacionalidade do estrangeiro, né? No caso, a embaixada suíça notificaria a embaixada brasileira, falando: olha só, a gente teve um problema aqui com o brasileiro que aconteceu, tal, tem como vocês notificar ele de tipo que a gente está processando ele por tal coisa, para ele tomar ciência, vir para cá, se defender? Não foi feito isso na época, então o Cuca ele foi julgado à revelia sem ele ser notificado, ou seja, em momento nenhum ele sabia que ele estava sendo julgado por um crime, e aqui eu não estou entrando no mérito se ele fez ou não o que está sendo alegado. Isso, cara, é uma coisa que somente a garota que estava envolvida poderia dizer, e não pode mais porque ela é falecida, e os dois outros caras que estavam no quarto com ele. O Cuca diz que não fez, que não encostou na menina, que não fez nada com ela. O relato da época é que ela ganhou uma camisa do Grêmio, o Cuca na época era jogador do Grêmio, e que ela saiu do quarto, tipo, normal, não aparentava ter sido vítima de nenhum tipo de violência, de algo forçado, nem nada, só, tipo, foi pra casa e ganhou uma camisa do clube. Então, isso que é colocado nos jornais da época e tudo mais. Então, temos essa questão de ninguém vai saber realmente o que aconteceu. Então, eu não vou entrar no mérito se isso aconteceu ou não, estou entrando nos aspectos jurídicos da coisa. Uma vez que o Cuca não foi notificado do julgamento, foi feito o julgamento e ele foi condenado sem que ele pudesse, dentro dos preceitos do direito, ou seja, em dúvida pro réu, direito ao contraditório, direito à defesa e seguindo os ritos processuais, ou seja, o devido processo legal, como nós chamamos, ele não foi seguido. Então a justiça suíça, quando o Cuca foi ver o caso, chegou com advogados, ela olhou para esse julgamento e falou: esse julgamento ele não seguiu os ritos do devido processo legal, eles não seguiu tudo que um julgamento deve seguir dentro do direito para que ele possa ser válido. Então nós não vamos discutir o mérito se houve o crime ou se não houve o crime. Vamos dar 2 passos atrás e vamos olhar para esse julgamento. Ele seguiu os ritos? Não. Então, portanto, esse julgamento está anulado e todos os atos deles se tornam nulos. Então, basicamente, o que isso quer dizer? Uma vez que você anula o julgamento, você anula a condenação, porque a condenação é um ato do julgamento. Então, todos os depoimentos, tudo que teve ali, anulado, e a justiça suíça ainda deu um pedido de desculpa para o Cuca, porque eles fizeram errado. Basicamente, tipo, eles se desculparem com o Cuca, tipo, pô, erramos, desculpa, a gente deveria ter agido de maneira correta com você, nós não agimos da maneira correta, nós não seguimos o processo, então, portanto, nós reconhecemos o nosso erro, anulamos esse processo e, para todos os fins jurídicos, o Cuca está inocentado. Agora, se ele realmente é inocente, isso é uma coisa que nós não teremos como saber. Para todos os fins jurídicos, o Cuca está inocentado. Ele não é acusado de nenhum crime, ele não é condenado por nenhum crime, ele não precisa pagar por nenhum crime. O crime que ele cometeu, provado juridicamente, prescreveu algo do tipo? Não. Ele simplesmente, o julgamento foi anulado.
não se entrou no mérito se ele cometeu o crime ou não, simplesmente se anulou o julgamento e para todos os fins o Cuca é inocente. Ponto. Essa é a questão. Se você quer defender que o Cuca não pode trabalhar porque ele é... aí você pode chamar ele do que você quiser, cuidado, porque você pode acabar sendo processado por calúnia, difamação, injúria, alguma coisa dessa linha, por causa que ele está inocentado. E eu acho engraçado, e aqui entra nos aspectos um pouco de hipocrisia, que a anulação do julgamento do Cuca, ela teve um motivo sólido. Essa mesma galera que está condenando o Cuca, geralmente é a galera de esquerda, que foi a mesma galera que condenou o Cuca no Corinthians, quando ele veio pra cá. Pra cá que eu falo pro Corinthians, né? Sou corintiano. Essa mesma galera fez o L na última eleição. Aí quando você olha pro porquê o Lula foi descondenado, que esse é o termo correto, juridicamente, é simplesmente um erro de CEP. É só tipo, o STF encrencou com o CEP da onde foi julgado, era para ser em Brasília, foi em Curitiba, então pronto, anula todo o resto, só por uma coisa de tipo, da onde foi julgado. Quando na verdade os crimes do Lula eles foram em escala federal, então qualquer estado da federação poderia julgar ele e o julgamento seria igualmente válido, porque aí você vai olhar e tipo assim, ele foi notificado para apresentar defesa, inclusive ele foi prestar depoimento, foi ser ouvido como um testemunha e tudo mais, até teve aquele meme famoso, né, da Gabriela Hart, falar, se o senhor começar comigo nesse tom, nós vamos ter problema, que ela dá uma carcada no velho lá. Então, temos essa questão para levar em conta, e na verdade não faz sentido essa tese jurídica do STF de anular o julgamento do Lula, não faz o menor sentido jurídico, é completamente diferente da tese que foi feita para anular o julgamento do Cuca, que foi basicamente uma tese sólida, um argumento lógico, que é tipo, olha só, vocês condenaram, o advogado, né, chegou a apresentar e falou, vocês condenaram o meu cliente sem que ele pudesse se defender. Isso não pode ser feito, isso é uma violação do direito de ampla defesa dele, vocês cometeram uma violação contra o meu cliente, vocês não podem fazer isso, então, portanto, eu quero que esse julgamento seja anulado, e a petição dele foi aceita, e o julgamento foi anulado. Então o Cuca foi inocentado. Só que essa galera não vai olhar pra isso, né, porque pra cultuar o bandido de estimação deles, eles vão continuar falando, não, o Cuca é um absurdo, que ele tem que ser preso, que não sei o que, e Lula presidente faz o L, 2026 é nós Lula. Você percebe como são dois pesos e duas medidas quando a galera é inconsistente quando se trata de defender político? É complicado. Sobre, assim, os aspectos morais da contratação do Cuca e tudo mais, porque da parte ética, jurídica, não há contestação, tá? Ele está inocentado. Aí é um outro debate. Eu acredito no seguinte, eu realmente, de verdade mesmo, aqui entrando num julgamento sobre o que ele falou, tá? Colocando minha opinião mesmo. Eu acredito de verdade que ele não tenha feito aquilo. Toda vez que ele falou sobre o caso, ele sempre fala muito emocionado, ele sempre cita o fato de ele ter filhas, né? Que ele não tem filho, ele tem somente filhas, de ter netas e tudo mais. E ele me passa uma verdade nas palavras dele. Isso se vê assim no olhar dele que ele fica meio marejado, assim, sabe, quase chorando. E você vê que, tipo, ele me parece realmente o tipo de cara que não faria isso, sabe? Ele me parece realmente um sujeito realmente honrado, de uma reputação ilibada, que talvez, assim, até tenha acontecido, realmente, vamos dar o benefício da dúvida, que realmente tenha acontecido aquilo, mas ele não esteja envolvido, entendeu? Tenha sido coisa dos outros caras. Mas ele realmente me passa uma segurança quando ele dá esse depoimento falando, não, eu não fiz isso, o que é isso, eu jamais encostaria numa mulher assim que ela consentisse, pô, eu sou pai de 2 filhas, não sei o que, ele sempre pega isso. Eu não sei se é um pouco um argumento emocional, que ele tá manipulando as pessoas usando a emoção, aí também ele seria um sociopata do caramba, mas eu não tô entrando nesse mérito, mas pelo menos assim, quando ele fala sobre isso, quando o Cuca fala sobre isso, ele me passa uma verdade que faz eu realmente acreditar que ele tá falando a verdade. Então, se eu fosse um dirigente de futebol, eu sim contrataria o Cuca para o meu time, porque eu considero ele um treinador muito bom. Ele tinha essa pendência jurídica realmente, talvez com essa pendência, mesmo assim eu acho que eu contrataria ele mesmo assim, bancaria isso, acreditaria na palavra dele, porque ele passa segurança, ele passa a verdade na fala dele. Mas se você discorda disso,
e não contrataria ele, porque você fala, pô, vai sempre pesar essa dúvida se ele fez ou não, porque não é que provaram que ele não fez, anularam o julgamento, são duas coisas diferentes. Então vai ficar sempre essa dúvida, e se alguém tiver essa opinião de, não, eu não vou acreditar na palavra dele, eu vou não contratar ele, ou então eu não quero que meu time contrate ele, tudo bem, você pode se manifestar sobre isso. É uma questão controversa, é uma questão polêmica, isso é admissível. Eu tenho a opinião que eu acredito na palavra dele, mas você pode discordar perfeitamente da minha opinião, e não tem ninguém certo, ninguém errado aqui. A gente está discutindo aspectos morais, uma crença numa pessoa, se ela está certa ou não. Não são aspectos éticos, no sentido de que, tipo, você dizer que o Cuca é o que acusaram ele de ser, isso você está objetivamente errado, porque o julgamento foi anulado, então você não pode dizer isso. Assim, você até pode, mas se o Cuca encrencar com você, ele pode processar você, tá? Só deixando claro isso. Então, não fale isso, mas o aspecto moral da coisa nós podemos sim discutir, e pra mim, eu acho que ele deveria sim voltar a trabalhar, voltar a exercer a profissão. Claro, durante um tempo vai ter uma puta repercussão, vai ter torcida feminista lá enchendo o saco dele, querendo que ele seja expulso e tudo mais. Eu acho que no sul do país, onde eu acho que ele ter ido pro Paraná e algum time do sul, de maneira geral, foi uma escolha bastante interessante de carreira, porque o sul do Brasil ele tende a ser menos progressista, menos esquerdista, só você ver os dados de votação e tudo mais. Então, ter ido pra lá foi interessante, da mesma forma como ele ter escolhido o Corinthians, né, pra treinar, foi meio estranho, porque infelizmente o Corinthians é um time mais esquerdista do Brasil, né? Então vamos ver o que vai dar isso aí, a repercussão, se ele vai sustentar, mas com esse passado, qualquer instabilidade que der de resultado aí, ele pode acabar sendo demitido. Mas a polêmica dele era basicamente essa, que ele tinha esse passado turbulento, ele conseguiu resolver isso e, sob todos os aspectos legais, ele está apto a trabalhar. Aí fica o julgamento moral de cada um. Para mim, eu acredito na palavra dele, eu acredito que realmente ele passa a segurança, passa a verdade no que ele fala. Se você não acredita nele, tudo bem, é o seu direito. Mas espero que o Cuca consiga se dar bem aí no trabalho dele, porque eu realmente gosto muito dele. Eu sempre quis ver ele no Corinthians, infelizmente ele foi cancelado, enxotado do clube por causa de um lacrador chato pra caralho que fica na internet falando merda. Espero que ele volte um dia, realmente quero ver ele no Corinthians. Eu acho que eu gosto muito dele, eu acho um treinador muito bom, eu gosto de ver os times dele jogar, sempre joga um futebol interessante. Espero que dê tudo certo pra ele com o Atlético Paranaense, menos contra o Coringão, né? Contra o Coringão tomara que ele perca, porque é o Coringão, quero que o Coringão ganhe. Mas acho que ele vai fazer um bom trabalho lá sim, é um treinador muito competente, o Atlético tem um bom elenco. E o Petralha tem uma coisa que faltou pro Duílio, né? Que é aquele famoso cojones, sabe? O esculhão pra bancar a contratação. Mas é o Duílio, né? O Duílio é aquele esquerdomacho sojado, fraco pra caramba, que pede desculpa pro seu homem. Então, às vezes falta uns cabra-macho pra dirigir clube de futebol igual é o Mário Celso Petralha. É isso aí. Se você é torcedor do Atlético Paranaense, assistiu esse vídeo, comenta aí o que você achou da contratação do Cuca. Você ficou irritado, você ficou bravo, você, tipo, falar, não tô ligando pro passado dele, tô interessado na parte esportiva, vamos conversar aí sobre isso aí nos comentários. Deixa sua opinião, sua curtida, seu feedback, seu comentário. Na descrição aí também tem coisas para você acompanhar, tem as minhas redes sociais, muito importante. Tem também os links para apoio financeiro do canal, você pode apoiar através de Bitcoin, Bitcoin Night ou Nano, se você quiser apoiar por criptomoeda, ou você pode apoiar através do Pix, que é o contato.libertario013@gmail.com. E também tem os links da Makeeasy English, que é a empresa parceira de escola de inglês aqui do canal, que é a do Natan, que é libertário que nem eu, então ajude libertários a fazer negócio com libertários. E na descrição também tem o contato da Ana, que é quem fez a thumb aqui do canal, faz toda a parte gráfica, se você vê o Instagram, tudo ela quem cuida. Então contrate ela também, outra libertária das nossas. Agradeço a todo mundo que assistiu esse vídeo. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.